Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Obrigado por esta rica oportunidade. Estamos aqui no propósito de celebrarmos. Se quem está me ouvindo é um momento que estão aí com os corações abertos e no propósito de bendizer e exaltar aquele que é digno de honra, digno de glória, digno de louvor. Obrigado, Bispo Dari e toda a sua igreja. E nós temos agora um momento que eu considero muito especial em estarmos aqui para falarmos algo que Deus colocou no nosso coração. Te convido de coração aberto a estar abrindo sua Bíblia lá no livro de Josué, no capítulo de número 1 e o verso de número 2. Josué 1, 2. Está assim registrado numa versão que eu estarei compartilhando. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Te convido neste momento, nessa oportunidade, a nós estarmos meditando numa palavra e até uma afirmativa que eu costumo dizer: às vezes acertamos, às vezes erramos. Obviamente que nós que queremos acertar, cada erro que acontece na nossa vida e as pessoas que querem ver o nosso fracasso, eles vão sempre valorizar aquilo que é erro. Eu exemplifico no sentido de 100 coisas que nós temos que fazer. Se nós fizermos 99 corretas e uma errada, o que vai acontecer? Qual a valorização que vão dar? Exatamente naquela coisa que está errada, mesmo que não seja com propósito, mesmo que seja acidental. Infelizmente, nós vivemos num mundo que jaz no maligno e é bíblico, e muitas pessoas não têm a mente renovada conforme está escrito pelo apóstolo Paulo, e eu digo divinamente inspirado pelo Espírito Santo, que nós temos que renovar a mente e não conformar com este século. Dentro dessa ideia, e usando este texto da fala de Deus com Josué, nós queremos compartilhar com você 3 pontos importantes que nós precisamos estar pensando e tomar para nós como lição no nosso cotidiano. Eu quero dizer que nós estamos sempre plantando e com certeza nós vamos colher os frutos das nossas escolhas. Então, alguém vai se justificar, mas eu não escolhi isso. Mas no profundo, se você examinar bem o que foi plantado lá numa oportunidade, lá em tempos atrás, muitas pessoas realmente podem reconhecer que houve uma plantação que não foi correta, que não foi boa e poderia ter semeado uma semente melhor do que a semeou agora que está colhendo. Eu costumo dizer que nós estamos numa jornada e na nossa jornada nós estamos sempre trilhando um caminho. E este caminho, seja a ida, seja a volta, nós estamos sempre plantando, semeando. E eu quero te dizer que nós não semeamos somente com semente literalmente dita. Nós semeamos com nossas palavras, com nossas ações ou atitudes, modo de falar, modo de estar, modo de tratar, modo de se relacionar. Isso tudo na nossa jornada de caminhada é uma semeadura. Mas eu quero afirmar de que sempre estamos plantando alguma coisa e com certeza vamos colher os frutos das nossas escolhas. E nós precisamos estar meditando sobre isso.
E nessas plantações ou nessas escolhas, às vezes existem fracassos, tá? E se é o caso de você ou de quem me ouve, eu quero compartilhar 3 pontos importantes em breves palavras para nós estarmos meditando. Se houver um fracasso que todos nós estamos sujeitos, nós temos que fazer uma coisa. Primeira coisa é levantar-se. Primeira coisa que nós temos que fazer é nos levantar. E se nós nos levantar, nós precisamos de pensar que sem levantar não há propósito de vitória. Não há propósito de uma meta de ser vencedor. Não há. Eu quero te dizer sobre isso. Levantar-se. Deus mandou Josué ficar de pé. Ninguém consegue conquistar nada se ficar prostrado, sem lutar. Você sabe, todos nós sabemos, o mundo sabe. Estamos em tempo de pandemia e a pandemia existente nós podemos chamar de crise e podemos chamar de adversidades. Muitas pessoas com pontos de atenção em suas vidas e por que não falar também no espiritual? Eu dizia na nossa igreja que as pessoas em tempo de isolamento social, em tempo de quarentena, não deixaram de comprar, não deixaram de se alimentar e outras coisas mais. Agora, por que muitos deixaram de estar, mesmo com uma igreja fora de 4 paredes, deixar de orar, deixar de levar boas novas pelos meios que todos nós temos, pelas mídias, por exemplo, deixar de estar orando, enfim, deixar de ser um instrumento nas mãos do Senhor, pelo qual Deus nos escolheu. Por quê? Então, levantar-se é a primeira palavra. Ninguém consegue conquistar nada se ficar prostrado sem lutar. Talvez pessoas estão desamparadas, desanimadas por algum fracasso, mas a palavra é para que possamos nos colocar de pé e recomeçar. O recomeço é uma nova fase onde haverá lutas, mas também haverá vitórias. Segundo ponto que nós precisamos meditar através dessa recomendação de Deus a Josué, e que Josué também esteve nessa situação, encarar as adversidades e os problemas. Precisa se encarar, não adianta fugir. Então, eu quero dizer, Deus disse a Josué para passe o Jordão. Naquele momento, poderia ser uma das mínimas coisas que Josué precisava fazer para conquistar ou para colocar o pé na terra prometida. Eu não sei que Jordão que você tem que passar. E talvez você vê esse Jordão tão pequeno que você vê como adversidade, como problema. Mas eu quero te dizer, assim como Josué teve experiência, a vida de Josué foi marcada por 40 anos lá no deserto. Um homem que vivenciou toda a história do povo de Israel desde a saída lá do Egito. Ele vivenciou. Então, o que ele teve que fazer? Atravessar o Jordão talvez seria o menor dos obstáculos diante das guerras que ele iria enfrentar. E você, agora, depois que estuda a história de Josué, você vai ver quantas guerras ele venceu, ele enfrentou, né? E nós vemos que ele se saiu vencedor. Mas Deus queria mostrar a ele que mesmo que as lutas elas viessem, ele poderia confiar porque Deus era com ele. Então, ele convidou, Josué, continue avançando, você precisa passar esse Jordão. E o convite de Deus e o aprendizado que Deus quer nos deixar hoje é que nós continuemos a nossa jornada. Vamos continuar avançando, sem parar, sem desanimar. O Senhor diz
eu serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. O Senhor continua te dizendo. E qual é a tua escolha neste momento? Às vezes erramos, às vezes acertando. E nessa oportunidade, Deus está nos dando a oportunidade para acertarmos, para recomeçarmos. Cabe a ti, cabe a você a tomada de decisão. E conforme a decisão que você vai tomar, você pode ser vitorioso ou pode ser um perdedor ou um vencedor. Preste atenção sobre isso. E a terceira coisa, Deus pede a Josué e pede também a nós neste momento. Tenha bom ânimo e seja corajoso. Deus te dará motivação e coragem para enfrentar os desafios que se levantarem contra você. O que você precisa fazer? Qual é a tomada de decisão? Creia nisso. Precisamos acreditar, precisamos empossarmos desta palavra e sermos fortes, sermos corajosos e avançarmos para atravessar o Jordão. Se há erro, é tempo de recomeço, é tempo de arrependimento, é tempo de recomeço. Nós precisamos pensar nisso. Então, entenda, precisamos colocar o Senhor na frente e deixar que Ele conduza a cada um de nós de vitória em vitória. Você precisa cantar do outro lado, só o Senhor é Deus. Mas quem vai tomar a decisão por você? Eu te convido a entender isso e aprender essa lição. Somente você, as tuas escolhas te dará a vitória. Então, para concluir, eu quero recapitular a lição que Deus traz para nós nesta noite, ou neste dia. Levantar-se, encarar as adversidades e os problemas, e ter bom ânimo e ser corajoso. Tudo isso com um sentido: Deus está contigo, Deus está conosco. E por isso, Deus falou a Josué naquele tempo: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Deus quer te dar vitórias, Deus quer te dar heranças, Deus quer te dar prosperidade, Deus quer te dar saúde, Deus quer te dar um relacionamento saudável, Deus quer te dar uma comunhão, Deus quer te dar um abraço. Qual a tua escolha? Espero e rogo a Deus e oro por você que não seja um momento de, às vezes, errarmos agora nessa lição. É momento agora então de acertarmos. Acredite assim, e que este Deus soberano que continua com todo o controle sobre o universo, sobre sua vida, sobre sua família, esteja com este amor que é um amor constrangedor, esteja sobre sua vida e nós possamos valorizar isso. Vamos orar? Em nome de Jesus. Senhor, nós te damos graças por este momento tão especial. A honra, a glória, o louvor pertence a ti. E como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus, vá ao encontro desta pessoa, desta vida, deste lar, desta família. E supre, Deus, qualquer das necessidades dele, dela, da família dele, da família dela. Vá ao encontro, Senhor, daquilo que precisa, Senhor, ser enfrentado. E como, Senhor, acabamos de dizer, tu deste uma ordem a Josué, e ele foi corajoso, ele teve bom ânimo e ele avançou. E cada um de nós precisamos tomar uma decisão hoje. Precisamos avançar e essa nossa decisão, com o caminho aplanado que o Senhor coloca para conosco, é para a nossa bênção, é para a nossa vitória. Em nome de Jesus eu oro, Pai, grato ao Senhor por essa rica oportunidade. Amém e amém. Deus abençoe, fique na graça e na paz do Senhor e que o Espírito Santo possa te convencer, porque eu não sou aquele que convence. Deus abençoe a todos, fique
com Deus, fique com Cristo Jesus no coração. Amém e amém.